vai sentar. E nós vamos ter aqui um momento, vamos ouvir o Cowboy, aí também conhecido como Ademir. A Cowboy é um rapaz que Deus tem usado, especialmente em duas áreas, na área de pesquisa missionária. Tem se envolvido com pesquisas no Brasil, região amazônica, ribeirinha, agora também na América do Sul, no Peru. E tem tido também uma experiência de plantio de igreja, a igreja indígena em região urbana. Então ele vai nos falar um pouco da sua experiência, e eu sei que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Boa noite, gente. Coisa boa. Bom, como o Ronaldo disse, a gente vai compartilhar um pouco aqui com vocês essa noite, um pouco daquilo que a gente tem vivido no campo, né? Tem aí uns 2 anos que eu estou no campo, que eu cheguei no campo, não tem muito tempo, e há 1 ano envolvido de forma mais direta com o plantio de igreja. Plantio de igreja numa comunidade indígena ali em Manaus, né? Indígenas esses que migraram aí das suas comunidades para a cidade. Às vezes tem alguns segunda, terceira geração já de indígena, então a maioria deles, muitos já foram criados e nascidos na cidade, nesse contexto. Às vezes o pai dele saiu da comunidade, ou o avô dele saiu da comunidade, né, ele ainda quando era novo, e então veio para a cidade, e na cidade ficou ali perambulando, de um lado para o outro, até parar nas periferias ali, né, da grande Manaus. Então é mais ou menos esse contexto. É um contexto assim onde o pessoal se fortaleceu politicamente. Hoje se fala aí mais ou menos em até 20 a 30 mil indígenas, mais ou menos, só ali na capital de Manaus e ao entorno de Manaus, né? Então é um contexto aonde hoje, né, essa política indigenista tem dado assim uma força, um incentivo na autodeclaração, no fortalecimento da identidade. Então há muitas pessoas ressurgentes, né, dentro ali da própria cidade, e aí então se uniu e estão ali unindo forças políticas e estão reivindicando terras. E aí então nesse contexto de reivindicação de terras tem vários assentamentos ali. Alguns falam invasões e outros vão falar que são aldeias, né, dentro de Manaus. Se fala aí mais ou menos até 40 assentamentos indígena, né, em volta ali de Manaus. Numa das pesquisas que eu fiz, eu visitei quase uns 20 assentamentos ali em Manaus e percebi que assim um trabalho específico envolvido com esse pessoal não tinha, né? Às vezes eu chegava em algum local assim, perguntava a alguma igreja próxima, olha, e aquele assentamento ali, sabe se tem trabalho lá? Não, não tem, mas tem uma igreja em frente, né? E aí eu ia lá e entrava dentro da comunidade, mas a igreja em frente não era suficiente para alcançar aquele assentamento, porque não tinha assim um envolvimento. E o pessoal da comunidade via a igreja de frente como a igreja do branco, é do outro, né? Da cultura do outro, do costume do outro. Não tem tanto envolvimento assim com a comunidade. E aí então dentro dessa pesquisa, né, um dia eu cheguei em um assentamento, e aí Deus me incomodou bastante ali naquele local, vendo aquele monte de crianças ali, e eu pensei, por que não? Né, em tempos assim onde a gente não está envolvido com pesquisa, com treinamento, enquanto está em Manaus, começar um plantio de igreja então aqui, né, dentro desse bairro, dessa comunidade, com esse pessoal. E aí então a gente começou a desenvolver um trabalho ali, né? Hoje nós somos uma equipe de 4 pessoas, está lá eu, a missionária Esther, né, que está logo ali atrás, quietinha no canto dela lá, escondidinha, a Alessandra, né, e o pastor Josué, que é um pastor americano que veio também para o Brasil, né, e hoje nós somos ali uma equipe de 4 pessoas, então, trabalhando com o plantio de igreja, com indígenas que migraram, né, para a cidade de Manaus. Irmãos, e é interessante, assim, dentro desse contexto, né, algumas lições práticas que a gente lida. Eu estava lendo um livro há pouco tempo agora, chama O Plantador de Igreja, do Darren Patrick, acho que é isso, é assim que fala, né, Ronaldo? Se não for, é assim que está escrito.
né, Darrin Patrick, né, eu não sei como traduz esse trem aí, mas é mais ou menos isso. E é interessante porque assim, ali ele estava falando, né, chamando a atenção para os homens plantadores de igreja, aonde que estão os homens dentro da igreja que não estão às vezes arcando com a responsabilidade, né, que lhe cabe a eles. E aí ele tem um vídeo interessante na internet também, onde vai mostrar ele dentro de uma igreja ali, e essa igreja hoje ela é um museu, mas numa geração o pastor de lá alcançou aquele pessoal, né, e amava Jesus de fato e de verdade, mas eles se perderam ao treinar líderes, né, os novos que estavam chegando, e hoje a igreja virou um museu. E ele vai chamar a atenção então, né, para a gente refletir mais assim na vida do plantador de igreja. E ele coloca aí 4 características que me chamou a atenção. Uma delas, ele vai falar que o plantador de igreja precisa ser primeiro resgatado no Senhor Jesus. Então ele precisa conhecer Jesus para transmitir a mensagem do Evangelho, né, para plantar a igreja. A segunda característica que ele vai falar é que a pessoa tem que ser chamada. E no chamado há uma confirmação de coração e uma confirmação da mente. E eu achei interessante isso. A confirmação do coração é mais ou menos quando Deus toca e a pessoa fala assim: nossa, eu quero dar a minha vida para a igreja, ou eu dou a minha vida pela igreja, senão eu morro. Eu preciso parar aqui tudo que eu tenho e me entregar, né, e cair de cara nesse negócio. É a confirmação do coração, onde o coração está ali pegando fogo, né? E é interessante a história de Neemias. Quando Neemias ouviu ali falar como estava a situação do seu povo, o rei olhou para ele e falou: só pode ser doença de coração, né? O coração de Neemias estava lá no povo. E aí ele vai falar isso, que há uma confirmação do coração, mas há também uma confirmação da mente no chamado. Enquanto o coração ele está apaixonado, né, e fala assim: eu preciso dar a minha vida pela igreja de Jesus. A mente, a confirmação da mente vai vir e vai questionar e vai falar como especificamente você vai dar a sua vida para servir a igreja do Senhor Jesus, né? E aí então você vai parar e vai pensar como isso vai acontecer. E isso é interessante e importantíssimo para que a gente possa dar então os passos, né, o próximo passo em direção então à vontade de Deus, para que a gente saia para o campo, saia para o ministério. Quem vai plantar a igreja, saia então e vai plantar a igreja. A terceira característica que ele nos mostra aqui é que o plantador, ele precisa ser uma pessoa qualificada, né, qualificada. E aqui ele vai chamar a atenção não para qualificação de função, mas de caráter, de moral. E ele vai explanar ali a ideia de Tito, né? A pessoa tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, que tenha domínio próprio, respeitável. E a última característica do texto vai falar que tenha bom testemunho dos de fora. E eu estava lendo esse livro e pensando assim, é exatamente isso, né? Porque a pessoa precisa ser de fato qualificável nesse sentido, porque a comunidade nos observa. A comunidade, ela não só nos observa, como nos compara, né? Porque eles têm líderes dentro da comunidade. Há líderes que fazem promessas, há líderes ali que lideram eles de maneira política para reivindicar alguma coisa, né? E eles estão de olho nessas pessoas, e estão de olho na gente, às vezes fazem comparação, né? Então nós temos que dar ali bom testemunho, nós temos que ter essas qualidades aqui que a palavra de Deus vai, né, assim, confrontar o nosso coração para que a gente pratique elas diariamente. E ele vai dar uma outra característica aqui de dependência, né, que nós temos que ser dependente de Deus. E às vezes quando a gente pensa no plantio de igreja e ser dependente de Deus, a gente já imagina mais ou menos aquela dependência para me fazer alguma coisa, né? A gente depende de Deus sim, para que alguma coisa aconteça no plantio de igreja, no evangelismo, quando a gente está na comunidade. Mas ele vai chamar nossa atenção para a nossa dependência pessoal de Deus, né? Que nós dependemos de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento particular, pessoal, né, de comunhão com o Senhor Jesus. E nessa caminhada de dependência com o Senhor Jesus, as coisas vão acontecendo. Então não só ser dependente de Deus,
para que alguma coisa aconteça. É ser dependente de Deus porque eu careço de Deus, que eu necessito de Deus. E aí a gente vai caminhando nessa confiança e deixa as coisas acontecer de acordo com aquilo que Deus quer, né? Essa é a vontade de Deus. E vai falar aí que a pessoa precisa ser habilidosa também. Habilidosa no sentido de desenvolver os dons que Deus nos deu. Às vezes a gente vai para o campo e fica um pouco acanhado, né? Deus nos dá os dons e chega no campo, às vezes a gente não quer desenvolver, tem uma vergonha, ou tem um certo temor, tem um medo, né? A gente tem que despojar desse negócio. Se Deus é que deu, a gente tem que disponibilizar esses dons para a igreja de Cristo crescer, ser edificada, as pessoas serem alcançadas, e Deus vai usar isso, né? Outra característica que Ele nos dá aqui é que a pessoa, o plantador de igreja, precisa pastorear o rebanho, né? E é bem interessante isso aqui, porque desde quando a gente chega no campo, de fato, a gente já começa a pastorear, né? Então, principalmente se o contexto é um contexto sofrido, um contexto assim de opressão, um contexto que há muita carência, que há muita necessidade. Há corações ali sangrando, há corações ali clamando, né, gritando por alguma coisa, Então, o plantador de igreja já deve chegar e começar a apresentar o evangelho, a apresentar um conforto, apresentar a palavra de Deus, porque só ela é que tem resposta. Às vezes lá, igual no meu contexto, o povo está lá numa ansiedade por causa da terra, né? Inclusive agora, um dia antes de eu vir, quase que eu não vim para cá para capacitar, porque antes de eu vir, saiu lá uma reintegração de posse. Então o povo está tudo aflito, está lá na aflição. O que é que vai trazer, então, consolo para o coração desse pessoal? Né? É a palavra de Deus. Então, desde quando nós chegamos ao campo, nós temos que pastorear o rebanho, mesmo que ainda não conheça Jesus, mas a palavra traz conforto. A palavra traz conforto. Quem nunca ouviu aquela frase tão famosa assim, né? Ah, é tão bom quando você ora, olha, eu senti uma paz no coração. Ele nem sabe direito o que é isso, mas de fato, né, Deus teve misericórdia ali e trouxe conforto, a palavra conforta, né? E nós temos que saber disso e utilizar da palavra aí em abundância para pastorear o rebanho. E por último, ele fala que a pessoa tem que ser determinada. O plantador precisa ser determinado, ou seja, perseverante, né? Não abandonar o ministério. Então está difícil, o negócio está complicado, então o contexto é de aflição, às vezes até de ameaça, né? Não importa, tem que perseverar, tem que ser determinado. Às vezes a gente pensa, olha, hoje lá está, e principalmente lá na comunidade, de vez em quando acontece lá uns tiroteios, né? A gente pensa que é traque, mas não é não. A gente está fazendo culto e está lá um tiroteio. Quinta-feira mesmo, eu estava lá e no meio do culto, à noite, aí veio a líder da comunidade e falou, olha, para o culto porque começou um tiroteio contra a polícia ali embaixo, né? E para aí, vamos embora. Eu falei, levanta sua mão e vamos clamar. O culto não terminou. Vamos terminar o culto aqui, vamos clamar ao Senhor por paz, né? E vamos continuar, vamos tocar o barco. E aí a gente terminou o culto. Quando terminou o culto, falei, gente, agora cada um corre, né? Vai embora. Vamos vazar desse negócio aqui, porque o trem está complicado, né? E aí fomos embora. Mas às vezes a gente fica num contexto de ameaça, né? E não importa, vamos pregar a palavra, temos que ser determinados, não podemos temer, né? Porque há muitas lutas, há muitos conflitos diferentes, e Deus nos chama para isso mesmo, porque o povo vive dentro dessa realidade. O povo quer o culto naquele horário, o povo quer estar lá, quer reunir, quer louvar a Deus, e a gente não pode ser covarde, temeroso e falar assim, não, o povo quer, mas eu não vou. Não, nós temos que estar lá, junto com o povo, né, e apresentar o evangelho para que Deus venha, né, e faça alguma coisa no meio desse pessoal. Bom, essas são as 7 características que o livro nos dá e que confrontou bastante o meu coração, me fez pensar. Eu falei, de fato, é isso. O plantador de igreja tem que ter isso no coração, na vida, né, no seu dia a dia, tem que ter isso. Mas há algumas coisas aqui também, né, dentro das experiências de campo assim, que a gente tem, que eu queria compartilhar. A primeira é fazer uma boa leitura do contexto, né, saber quem são as lideranças, como que funciona a comunidade,
por onde eu vou entrar, para quem que eu tenho que pedir aí autorização para fazer o quê. Isso é importantíssimo. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei lá na comunidade para fazer a pesquisa. E, na verdade, essa comunidade eu cheguei porque eu me perdi. Eu ia numa outra comunidade, entrei num ramal, né, que não era para entrar, e por fim eu terminei numa comunidade indígena lá no final do ramal. Pensei, é de Deus, né? É de Deus, nem sabia que aqui tinha comunidade. E aí encontrei lá um líder que estava lá e falei, olha, eu quero começar uma visita aqui, falar de Jesus, sou missionário, expliquei para ele. Ele falou, ó, pode vir quando você quiser. Eu falei, então tá bom. Me programei para ir na outra semana. Mas quando eu cheguei lá naquela comunidade, eu deparei com um povo todo pintado. Eu falei, bom, semana passada eles não estavam assim, né? Alguma coisa aqui está diferente. Quando eu desci do carro, já veio uns 30 no meu rumo. Eles estavam ali se reunindo para uma reunião que iria ter, e era um conflito entre comunidades. Então, um conflito da comunidade indígena com o bairro que tinha do lado de baixo. E aí eu cheguei dentro desse contexto. E aí uns 30 já veio ali, né, me encontrar logo no portão e falou, o que você quer aqui? Eu falei, olha, o cacique falou que eu podia vir aqui quando eu quisesse, eu vim orar e pregar a palavra. Né, e eles falaram, não, hoje a gente não quer isso não, vai embora, pega andando. Eu falei, rapaz, eu não vou não posso não, eu tenho que vir, eu tenho que orar primeiro. E ele me mandou o pau assim no meu peito, né? Mandou o pau assim e falou, vaza daqui, vai embora. Falei, rapaz, eu não vou não. E aí eu pensei, meu Deus, é hoje que eu vou ser martirizado aqui. Não sei se por fé ou por burrice, né? E aí pensei, que negócio é esse? E aí afastei um pouquinho e quando é fé eu ouvi um cara falando, ah não, pode deixar entrar, é o cowboy. Né? Tava com o meu chapéu e aí eu entrei. Quando eu entrei, aí eu participei da reunião, o que eles estavam falando ali era o seguinte, a palavra do líder, olha, vamos para o conflito e é o seguinte, eu não quero ver mulher fraca não, é para descer o cacete, é para matar pelo menos 2. E eu pensei assim, meu Deus, que negócio é esse? E aí aquele discurso todo, e quando ele terminou o discurso, falou assim, agora nós vamos chamar o pastor cowboy para orar e dar tudo certo. Né? E aí eu falei, Deus do céu, o que eu faço agora? Né? E peguei a palavra e fui ler, li a Bíblia. Falei, ó, Deus é um Deus de paz, Ele não quer vingança. E meus irmãos, por incrível que pareça, a palavra de Deus faz a diferença. Porque eu falei de paz, falei que não era vontade de Deus o conflito, que do outro lado tinha criança, tinha família de bem e etc. E aí, quando chegou ali o momento do conflito, é claro que eu já tinha vazado, né? Ido embora, preguei, fui embora para casa. Né? Mas na hora que chegou no conflito, um senhorzinho falou assim para o cacique, quando ele ia dar ordem, falou, olha, lembra da palavra. Né? E aí naquele dia não teve conflito nenhum. Outros dias tiveram, mas naquele dia não teve. Né? Naquele dia não, a palavra fez a diferença. Né? Então, nós não podemos temer aí as coisas que acontecem. E ler o contexto. Né? Ler o contexto porque o negócio é complicado. Se a gente chega no contexto dele, já vê como que é a situação, a gente vai começar a pensar, bom, tal dia é melhor de ir, tal hora é melhor, porque acontece menos coisa, né? E aí a gente sabe lidar melhor com a situação. E a gente sabe quais são as lutas, quais são os temores, quais são as aflições, e a gente já começa a pensar, né, na palavra, no discipulado, em que o assunto que a gente vai estudar com esse pessoal, né, e aí a gente vai caminhando, então, mais ou menos assim. Segunda coisa aqui, que é muito interessante, e principalmente para a minha vida, é que a gente deve aprender, de fato, a amar a palavra de Deus. Porque muitas vezes que a gente está plantando igreja, principalmente quando eu estava assim, logo no início, né, não dava ninguém. E você ia lá evangelizar, falava, olha, vamos reunir hoje para a gente estudar e tal, fazer aqui, né, um estudo da palavra, vamos reunir. E aí eu chegava lá na hora e nada. Aí eu falei, meu Deus, eu vou começar a trazer um frango assado aqui. Né? E aí esse povo vem, nem que seja para comer o frango. E aí a gente prega a palavra. E não adiantava frango, não adiantava nada. Né? O povo não ia.
E uma vez, irmãos, eu estava mudando ali, a gente reunia um pouco mais embaixo com alguns irmãos que iam, e a gente estava mudando de lugar, porque chovia muito. A gente não tem lá, não tinha pelo menos um local onde se reunir. E a Amazonas chove quase todo dia, né? Quase todo dia desce chuva. E aí o pessoal fez uma escolinha. Eu falei, vamos reunir do lado de cima da comunidade onde tem a escolinha. E no primeiro dia que nós subimos, então, ali, e eu bem desanimado, pensei, meu Deus, aqui em cima é que não vai dar ninguém mesmo, né? Lá embaixo já não está dando, aqui em cima que não vai dar ninguém. E não deu mesmo, no início. Chegou eu e a missionária Esté, eu falei, Esté, sai aí para chamar o povo, já está na hora, e eu vou aqui lendo a Bíblia e pregando para mim mesmo, né? Porque eu acho que Deus está querendo falar esse negócio aqui é comigo, e é eu que vou ter que aprender aqui. E comecei a fazer isso. Estudar a palavra. E aí passou uns 15 minutos, chega a Esté com os irmãos ali, e chegou uma menininha, novinha, chegou caladinha no canto dela, sentou ali, né, assistiu o estudo, e aí foi embora. E nós fomos embora. E aí eu pensei comigo assim aquele dia, pensei, meu Deus, que negócio, né? Que negócio complicado. Bom, mas pelo menos deu algumas pessoas, a gente ouviu ali, estudamos a palavra, já é um bom começo, pensei comigo. Os outros que falou que ia, não foi, mas já está bom, pensei, o Senhor quer tratar o meu coração. E quando foi à noite, nós chegamos ali para estudar de novo a palavra, isso no domingo, aí chegou uma mulher, e a Esté me chamou e falou, cowboy, corre aqui. E aí quando eu cheguei lá, essa mulher falou, olha, é o seguinte, já tem 6 meses que eu estou afastado do Evangelho. E hoje eu estava na luta ali, fazendo meu barraquinho, né, com a lona e batendo o martelo. Estava ali fazendo o meu barraquinho com meu esposo, e eu ouvi uns hinos. Eu falei, meu Deus, e eu já estava na luta. Falei, Deus, o Senhor me esqueceu aqui. O Senhor me esqueceu aqui, e o meu filho está doente, né, e o médico tinha dado 2 dias para ele se curar, senão ia ter que entrar num tratamento bem complexo. Né, e tinha 2 dias para as manchas sair do corpo dele, e esse já era o 3º dia pela manhã, que a gente subiu lá. E aí ela falou assim, mas é um hino. E aí ela falou assim, ai Deus, mas é um culto, será que está tendo um culto aqui perto? E aí logo ela falou para a filha dela, olha, minha filha, parece que está tendo um culto, né? Pega a Bíblia e vai lá e pede pelo seu irmão. E aí essa menininha chegou lá, e aquele dia nós estávamos estudando sobre promessa e exatamente sobre milagre, né? Mas milagre para focar a autoridade de Jesus. E aí então ela falou assim, olha, e quando a minha menina chegou em casa, né, a minha mãe me ligou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o menino está aqui pulando e está curado, né? E aí eu pensei assim, Deus, o Senhor queria era tratar meu coração mesmo. Então a gente não sabe o que acontece quando a palavra é exposta. A gente tem que aprender a amar a palavra no campo missionário. Né, reunir e abrir a Bíblia só pelo prazer de abrir a Bíblia e estudar a palavra, independente se tem 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou ninguém. O negócio de vez em quando é para a gente mesmo, né, porque Deus quer nos ensinar, é para a gente mesmo. Então a gente precisa aí aprender, né, a amar a palavra do Senhor. Constante evangelização, né, isso é outra coisa importante. Temos que evangelizar bastante. Não importa quantas vezes evangelizar a mesma pessoa. Né, o Ronaldo deu o testemunho dele aqui, não sei se foi domingo. Quantas vezes ele teve que evangelizar uma pessoa só e aí Deus tocou. Né, porque às vezes a gente está ali num contexto, um exemplo de 200 famílias, 300 famílias. Às vezes é uma comunidade ribeirinha de 30 famílias. Então a gente vai ter que evangelizar as mesmas pessoas mesmo, né? Não tem outras, então é aquelas, e Deus colocou ali, então temos que perseverar e falar de Jesus, evangelização constante e abundante. E eu lembro quando eu cheguei lá na comunidade, e todo dia evangelizando o Marinho, né? Hoje ele já não está lá, mas todo dia, e eu pensava assim, hoje esse cara vai converter, porque ele era uma empolgação, que aquilo até aquecia meu coração, né? Quando a gente estudava a palavra. E aí, nada do Marinho converter. Um dia, eu viajei, quando eu cheguei de viagem, o Marinho, quando me viu de longe, já falou assim, ô cowboy, paz do Senhor, né? Eu falei, paz. Aí eu pensei, chama de irmão ou não, né?
não sabia se tinha convertido ou não. E ele, eu sou crente. Falei, é mesmo? Vou aí para você me contar esse negócio. Ele falou, olha, é o seguinte, eu estava caminhando aqui, trupiquei aqui num pedaço de pau e caí com a costela em cima do toco. Quebrei a costela, perfurou o pulmão, fui parar no hospital. Lá no hospital tinha uma senhorinha com a Bíblia. Chegou, falou de Jesus e falou, ó, tá vendo? Foi por pouco, isso aí ia para o inferno. Eu falei, não, para lá eu não quero ir não, né? E leu a Bíblia com ele e ele aceitou Jesus. E falou, não, entreguei, sou crente. Eu falei, amém, né? Louvado seja Deus e graças a Deus pelo toco, né? Que ele trupicou e foi parar no hospital. Foi o caminho que Deus utilizou. Mas a gente deve pregar a mensagem abundante. A gente não sabe que hora que Deus vai usar, vai utilizar disso, né? Mas a nossa responsabilidade tem que ser cumprida aí. A mensagem, além de ser abundante, ela deve ser também focada em Jesus. Focada em Jesus. O contexto que a gente trabalha ali é um contexto de muito nominalismo. Muito nominalismo. Então, na ideia do pessoal, todos eles se denominam evangélicos. Grande parte, pelo menos 80% a 85% se denomina evangélico. Quando saiu agora, um exemplo, a reintegração, eu participei de uma reunião lá que eu fiquei assim assustado. Porque o líder pregou uma mensagem sobre a vida de Moisés e numa oratória que eu falei assim, que isso? Né? Que é isso? Eu quase falei, que bênção, se eu não conhecesse bem. Irmãos, mas foi assim um negócio de doido. Mas eu fiquei impressionado com a manipulação da palavra. E a ideia era a seguinte, né? Moisés foi um homem escolhido por Deus. Deus que escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. Mas enquanto eles estavam ali, né, andando pelo deserto, o povo fez o líder pecar. Então o povo estava pecando contra Deus. E lá Deus escolheu ele como líder. E então o povo estava falando coisa contra o líder que não devia, estava fazendo o líder pecar. E o povo estava pecando contra Deus. E por final ele pediu dinheiro, né, para o pessoal que não tem às vezes lá R$50 para comprar farinha para o almoço. E aquilo eu olhei assim e falei, meu Deus, que raiva. Eu estava com uma paceta na mão, né, uma boca de lobo. Eu pensei 2 vezes em não mandar ela na cabeça dele. Eu falei, me segura, porque é só o domínio próprio nessa hora. Porque dá raiva, irmãos, dá raiva mesmo. E você olha para o povo assim, o povo todo oprimido, né, naquela carência, e tem ali um líder usando da palavra para manipular o povo. E aí, como se não bastasse, ele passou a palavra para um outro jovem. E o jovem falou assim, meus irmãos, é o seguinte, o povo, né, da igreja primitiva tinha tudo em comum, então saiu a reintegração agora, mas é o seguinte, se a gente não tiver esse negócio em comum, a terra não vai ser dada por Deus não. E aí ele fez ali uma manipulação e no fim falou assim, ó, se você tem uma televisão na sua casa, vende ela e dá o dinheiro aqui. Né, um negócio assim um pouco constrangedor e complicado. E por fim, o líder falou assim, agora nós vamos chamar o nosso braço direito aqui, o pastor Cowboy. Eu quase caí de costa. Pensei, meu Deus do céu, como é que o Senhor só me põe nessa situação assim? Vou falar o quê? Né? Eu já estava numa raiva danada. Então, às vezes, Deus nos põe assim numa situação que a gente não sabe o que fazer. E aí eu fui falar da Bíblia. E falei, olha, irmãos, assim, eu concordo aí com a palavra do líder, e até, né, é um negócio para a gente pensar, e o povo fez o líder pecar mesmo. Mas a palavra vai nos falar de muitos líderes que corrompeu o coração do povo. Muitos reis que estavam ali, né, que o líder não era temente a Deus e manipulava o povo e abusava do povo. Tem isso na palavra também. Porque no final não é o líder se corrompe o povo ou o povo corrompe o líder. É o nosso coração que é corrompido por si próprio e a gente precisa e carece de Jesus. Né? E aí eu falei, eu não entendo de nada de luta social, mas eu entendo de Jesus. E aí a gente tem que pregar Jesus. Porque a mensagem tem que ser cristocêntrica. Não é moralista, não é nada disso, não é usar para manipulação, não é usar ela nessa hora para encorajar eles a ir para uma luta que muitas vezes a gente desconhece e não sabe o fim que vai dar isso, mas a mensagem tem que ser centrada em Jesus. É Jesus, é o Evangelho, é a salvação nele.
É isso que a gente foi chamado para fazer, né? E é uma linha muito tênue, pelo menos essa questão, né, essa luta indígena por terras, é uma linha tênue, né, onde a gente fica assim, sem saber o que fazer muitas vezes, né, e principalmente as pessoas assim que têm uma veia mais para a obra social, para a justiça social, né, nesse contexto, o negócio é uma linha muito difícil, tem que pedir muito discernimento de Deus, né, porque para plantar a igreja nós devemos priorizar a pregação do Evangelho, né? Nasce igreja quando o Evangelho é pregado, E por último aqui a gente deve também priorizar o alvo. Se o negócio é plantio de igreja, a gente deve focar no plantio de igreja. Ontem o Ronaldo falou aqui alguns pontos aqui, práticos, né? Aprender a língua, entender a cultura, fazer relacionamento, discipular convertido, até chegar quando a gente vai treinar a liderança e a igreja virar multiplicadora. Mas a gente deve discernir aonde a gente está, qual é o passo aqui que a gente está dando. Às vezes a gente já passou o estágio de aprendizado de língua, às vezes já passou o estágio de fazer relacionamentos, às vezes a gente está ali com um grupinho que está sedento de discipulado, ou às vezes ali já discipulamos, estamos nos reunindo, mas a gente está gastando mais tempo com as primeiras coisas que a gente já passou por elas, né? Então temos que saber discernir para que a igreja possa nascer, né? Para que a gente possa gastar nossa energia ali discernindo qual é o estado que o trabalho se encontra, né? Para que aí então a igreja possa fluir. Ouvir aí os mais experientes, né, é muito importante. Eu sempre estou aí procurando, né, aconselhar com aqueles que têm mais experiência do que eu, e principalmente nessa situação bem complexa, e nós temos muito a aprender. Então não erre sozinho, né? Então erre junto com os outros, não erre sozinho, e a gente tem muito a aprender nessa caminhada, quando a gente caminha em comunhão e unidade, e reconhece que tem pessoas que já passaram as mesmas coisas que nós estamos passando, e que tem muito a ensinar, e a gente tem muito a aprender, e ter também aí flexibilidade, né? E eu finalizo por aqui. Se uma das coisas que tratou muito meu coração foi chegar ao campo, né? Sair um pouco das discussões teológicas, se é arminianismo, calvinismo. A gente sai do seminário assim, né, borbulhando, infralapsariano, supralapsariano, e aí quando a gente chega no campo, a gente descobre que esse negócio aí, se brincar, a gente nem vai falar, pelo menos não em primeira mão, né? O foco é Jesus mesmo, e não tem outra coisa não. E aí então é interessante, porque quando a gente chega no campo e percebe isso, o coração é confrontado, e a gente precisa então desenvolver a flexibilidade. E aí principalmente quando as pessoas começam a converter numa outra cultura, né? E a gente tem uma forma, tem um jeito, e às vezes a gente acha que aquela forma, aquele jeito é sacro, né? E a gente descobre que não é só um traço cultural. Irmãos, mas isso mexe com o nosso coração. Isso mexe com o nosso coração, assim, de certa forma que a gente perde o sono às vezes, né? Então a gente tem que lidar bem com essa flexibilidade, um coração bem humilde, né, para que a igreja possa nascer dentro do contexto dela, né? Deus se revelou ao homem em cultura, né? Nós estamos vendo isso aqui em cultura, e a forma, os traços deles, às vezes de adorar, de reunir, é totalmente diferente dos nossos, né? E aí a gente que tem que sondar o coração, e Deus trabalha mesmo o nosso coração nisso, né? E se adaptar às vezes ali, naquela forma ali. Bom, então é isso que eu tinha para compartilhar, né? E espero que tenha sido aí de aproveito para os irmãos. Obrigado. Bênção, né, gente? Graças a Deus. Vamos orar pelo cowboy, então. Fique de pé aí por um minuto. E o pessoal chega a ficar alegre na hora de ficar de pé assim, né? Cansado de ficar sentado o dia todo, né? E na hora de deitar à noite, então, gostoso, né? Vamos orar pelo cowboy agora. Agradecer a Deus pela vida dele. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do cowboy e rogamos sobre ele
a tua graça, as tuas bênçãos, o teu encorajamento e a tua força. Ó Pai, nós rogamos que ele continue, ó Deus, sendo cuidado pelo Senhor em seu coração, em seus relacionamentos e também em seu ministério. E orando por ele, ó Deus, nós oramos também pelos plantadores de igreja que aqui estão. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa renovar o ânimo de cada plantador de igreja. Possa, Senhor Deus, dar assim uma alegria nova, motivação nova. E, Senhor Deus, saímos daqui dessa semana desejando servir mais o Senhor Jesus. E possamos ver, ó Deus, o Senhor convertendo corações e fazendo nascer a igreja. Não para termos qualquer reconhecimento, mas para que teu nome seja realmente glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar. Gente, nós temos conosco a Flavinha. E Flavinha tem uma palavra e um testemunho de chegada ao campo missionário que é de fato uma bênção para as nossas vidas. E quando nós podemos, nós sempre aí a ouvimos durante o capacitar. E às vezes, nós somos bem amigos, né, do Paulo e da Flavinha, e temos muita admiração, carinho por eles, e aprendido muito com eles. Às vezes nós romantizamos muito a obra missionária e o próprio missionário. E nós precisamos assim nos ver mesmo em um ambiente mais realista. E neste ambiente realista que nós experimentamos mais e mais a graça de Deus. Então vamos ouvir a Flavinha. Boa noite, irmãos. Graça e paz, né? A alegria é tão grande quando o Ronaldo falou que teria aqui vários vocacionados, seminaristas, e a gente falou que coisa boa, a gente está junto e compartilhando que a alegria que é estar no ministério, a alegria que é poder servir a Deus. E então eu espero que esse testemunho sirva para a sua vida. E para os irmãos que são já de carreira, então também é muito bom, né? Quando a gente ouve um falando e outro, assim, é isso mesmo, nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos indo juntos, então isso é bom também. É difícil dar testemunho conforme os anos vão passando, porque seu testemunho vai crescendo muito. E aí fala, meu Deus, eu preciso de 5 horas para falar de 50 anos. Mas eu quero compartilhar com vocês só 3 fotos. Esse ano eu fiz 50 anos. E eu queria muito falar de Jesus para as minhas vizinhas. Então, eu montei algumas fotos, fizemos um chá e chamamos vizinha, passamos lá com o data show e falei, olha, eu nasci assim e tal, e depois dei meu testemunho. Então, para vocês, eu quero contar que eu nasci dia 1º de fevereiro de 1965, fui crescendo, uma menininha loirinha, né, e muito brava, sempre fui muito brava, né, mas eu nasci filha da dona Jovita, que é crente, ela era telefonista e é paulista, e foi dela que eu recebi a herança de ser cristã, né, uma pessoa de Deus. Hoje ela tem 87 anos. Meu pai era caminhoneiro, então a gente sempre foi acostumado em casa a ter caminhão, subir no caminhão, descer do caminhão, e foi uma família assim, bem que nós crescemos juntos ali lutando. Quando eu nasci, naquele ano, Maria Bethânia estava lançando a sua carreira oficial. Então, o mundo, era isso que estava acontecendo no Brasil. O presidente Castelo Branco declarou... de verão, como é que fala? Horário de verão, naquele ano. E sabe de uma coisa? Começou 1º de fevereiro e acabou dia 28 de fevereiro. E diz que foi um caos, porque ninguém entendeu. O Estado de São Paulo não assumiu e foi muito difícil. Mas estava acontecendo isso também. E tem uma outra coisa. A princesa Carol de Mônaco nasceu no dia 1º de fevereiro. Eu estou ali com ela. Olha aí, ó, que diferença. Muito bom, né? Mas eu sou filha... A minha mãe, nós somos quatro irmãos e temos diferenças de idade grandes, mas eu falo para eles que, apesar das diferenças de idades, de gostos, tudo, nós nos amamos muito. Eu dou graças a Deus. E brigamos também, um pouquinho. Bom, quando tinha 14 anos, eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu cresci numa igreja evangélica presbiteriana no interior de São Paulo,
E lá, quando eu ouvi falar de Jesus, eu falei, eu quero Jesus, né? E nessa mesma época, quando eu aceitei Jesus, eu também comecei a sentir um incômodo da necessidade dos outros, de ouvirem falar de Jesus também. E eu confesso, irmãos, que naquela época, quando eu comecei a perceber o chamado de Deus no meu coração, eu fiquei muito feliz. Falei, eu vou ser missionária, olha que coisa boa. Isso algumas vezes. Outras vezes eu fiquei com muita raiva. Falei, Deus, missionário, todo mundo escolhendo a sua profissão. Eu vou ser missionária, não tem graça nenhuma quando eu falo. Olha, vou ser missionária. Não, o outro vai ser médico, advogado. E o meu irmão mais ele era médico. E eu falei assim, não sei. Mas eu sei que esse chamado colou no meu coração e nunca mais saiu. Eu tive a vontade de ser chamada, não tive raiva de ser chamada, mas ele colou no coração. E os anos, os tempos foram passando e eu fui tendo aquela convicção, mas tinha muito medo também. Um dia eu fui na minha igreja, ela ficava aberta às segundas-feiras, você podia passar lá e orar. E ninguém roubava nada, ficava aberta assim para qualquer um. E eu fui um dia lá orar e eu parei e orando, e falando, Deus, fala comigo, o que o Senhor quer da minha vida? E aí eu abri um texto, como o pastor diz aqui, falam que é para fazer, eu abri assim e fui ler, e pus o dedo bem assim. E aí caiu nesse texto aqui, que dizia assim, visita de Ananias para Paulo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Naquele dia, esse versículo ficou bem claro, que Deus tinha um chamado para mim, da minha cultura, mas tinha um chamado para mim em outras culturas também, que Deus ia me usar desse jeito. E eu saí dali muito convicta, falou, Deus, eu sei que o Senhor me chamou e eu vou caminhar para isso, né? Só que quando eu fui falar, primeiro eu mandei cartas pedindo para os seminários, o IBEL, Palavra da Vida, Peniel, todos pedindo os formulários. Aí todos eles responderam, grifados em vermelho, assim, aceitamos acima de 18 anos. Aí eu continuei lá estudando na minha cidade, mas sempre falando que eu ia ser missionária. Quando chegaram os 18 anos e que eu poderia sair pela escola, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser missionária, então o que vamos fazer? A minha mãe falou não. Quando ela falou não, eu fiquei feliz. Porque, que bom, então ela está falando não e eu não posso ir desobedecendo a minha mãe, né? Então eu fiquei lá. Toda tranquila, falei, olha, Deus, a minha mãe falou não, e ela que é crente, imagina meu pai que não é crente, a hora que eu falar para ele, o que vai acontecer? Mas um dia eu lembro que eu estava limpando a casa para minha mãe, ela chegou assim e falou, Flávia, você quer ser professora? Porque eu estava fazendo magistério. Falei, não, mãe, eu faço isso porque eu acho que vai me ajudar como missionária. Ela falou, então, eu quero te liberar. Você está liberada, Deus falou comigo. Então, se você quer ser missionário, você não precisa fazer outros cursos ou faculdade, você pode ir. Aí eu fiquei muito medo, pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E olha, foi muito difícil. 30 anos atrás, gente, nem pastor era sustentado direito. Imagina uma mulher de 18 anos sendo missionária. Eu falei, o que eu vou viver, Deus? O que eu vou viver? E eu tinha o meu irmão que perguntava a mesma coisa. Flávia, do que você vai viver? Do que você vai viver? E até pouco tempo atrás ele ainda perguntava isso. Aí eu pensei, aquele já não está percebendo que os anos estão passando, não, né? Mas ele perguntava. Mas eu resolvi, então, quando ela falou, e meu pai concordou, aí ele pediu só para ser o Palavra da Vida, que era mais perto de casa. E eu fui para o seminário, e lá, graças a Deus, eu encontrei um moço lindo, era magro, do mesmo jeito, mas conheci o Paulo, e nós
conversamos a primeira vez foi numa aula de missões. A primeira aula que nós tivemos, nós éramos uma turma de 67 alunos. Então, quando o professor falou tudo aquilo, deu um intervalo, todo mundo saiu. Mas um moço, eu fiquei sentada no meio lá, chorando, porque Deus tinha falado muito ao meu coração. Mas um moço tinha ficado chorando lá atrás também. E aí ele veio e falou assim, essa aula mexeu muito, né? Eu falei assim, realmente Deus falou comigo. E nós até hoje ficamos conversando sobre essa aula de missões. Foi muito bom. Nós queríamos ser missionários em lugares onde Jesus ainda não havia sido pregado, né? Então, Paulo tinha convicção do campo indígena e eu tinha convicção do chamado transcultural. Então, nós caminhamos para isso e ele compartilhou aqui o que aconteceu, né, conosco. Bom, nós nos casamos primeiro e depois tivemos essa linda menininha aí. Mas antes foi que nós fomos para trabalhar entre os índios e tão felizes, nós fomos tão alegres, juntamos todas as coisas, 48 horas de viagem, de ônibus que saía de São Paulo até Porto Velho, mas era uma alegria, porque depois, no final, virava tipo excursão. O motorista, vamos descer aqui, aí todo mundo, vamos descer aqui. Aí descia, passeava, porque era difícil ficar lá dentro do ônibus. Mas nós fomos tão felizes e tivemos a tristeza de ter que voltar. Aí aquilo machucou o nosso coração, ficamos muitas vezes perplexos, e uma coisa a gente falava assim, como que em 4 meses nós estragamos tudo? Nós não tínhamos mais dinheiro, porque tínhamos levado tudo à mudança, nós não tínhamos mais casa, nós não tínhamos, o chamado estava balançado, o casamento, Paulo, eu daqui não vou sair, e eu falando, eu não vou mais para aí, né? Então, o casamento balançado. Como tudo podia ficar tão bagunçado? E aos nossos olhos, pessoal, vai demorar muito tempo para consertar tudo isso. Mas Deus foi muito bom conosco. A nossa igreja nos abraçou, nos recebeu e falou, não, vamos ver, vamos começar de novo. E nós começamos a trabalhar com meninos de rua, foi um tempo muito bom. A gente é muito gostoso com as crianças, mas sempre no coração ficava aquele Deus, e o trabalho transcultural? E aquilo que o senhor falou? E as pessoas falavam assim, não, olha, vocês não entenderam direito o que Deus estava querendo. E eu pensava assim comigo, olha, a vontade de Deus não é tão difícil assim que a gente não possa escutar, não possa entender. 8 anos de preparo, Deus falou, mas Deus também tem o tempo dele, né? Então, nós ficamos ali até que recebemos o convite para ir para trabalhar em Brasília, dar aula no curso de linguística. Onde que eu quero pôr? Essa é a nossa filha, hoje a nossa família, né? Nós somos as 3. Nesse curso, uma época, eu buscando de Deus a questão do chamado transcultural, um dia eu estava andando, me perdi para achar uma igreja e andei no setor de embaixadas lá. E quando lá eu fui passando, então vi aquelas placas, Iugoslávia, Irã, Estados Unidos, Inglaterra, e eu fui olhando aquelas placas e tentando achar a saída e olhando, e Deus falou comigo aquele dia, falou, Flávia, você quer trabalhar, quer ir ao mundo, alcançar outras culturas, tem um pedacinho de cada lugar do mundo aqui. Olha o que você tem aqui perto. E eu fui trabalhar na Missão Amídia junto com a Ana Maria, e vi lá, eles tinham um trabalho com as esposas dos funcionários das embaixadas. Então, tinha muçulmanas, indianas, e foi tão interessante que um dia nós estávamos juntas, num almoço no shopping, do lado tinha uma da Birmânia, e aí do outro lado tinha uma de Bangladesh. A da Birmânia comendo de palitinhos, eu comendo com garfo, e a de Bangladesh comendo com a mão. E Deus falou, quer mais transcultural do que isso? Quer mais, né, diversificado do que isso? Aquela mesa enorme, né? Que alegria! Outra alegria que nós tivemos, que a nossa igreja era perto da UNB, então tínhamos muitos alunos que vinham participar dos cultos, e muitos alunos estrangeiros.
E ali nós fomos vendo que aqueles jovens crentes, eles ficavam totalmente perdidos num país novo, e as moças também passavam aperto com os brasileiros aqui, que sempre queriam namorar as estrangeiras, e sempre pediam. Eu falei, Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, começamos a chamar esses para irem na nossa casa, para estarmos estudando a Bíblia, falando de Jesus para quem não tinha, e ajudando aquele que já tinha Jesus a continuar firme. Um dia nós estávamos na sala, vamos fazer vários grupos de oração, e aí nós fomos orar, e eu pus a minha mão junto com a outra. A primeira, ela era da Polônia, mão branquinha, branquinha. Eu, café com leite, bem brasileira, né? E a de baixo era de Guiné-Bissau, pretinho, pretinho. E eu falei, sim, na minha casa, Deus, na minha casa, o Senhor está fazendo isso. E eu, oh, glória a Deus, né? Falei assim, que coisa maravilhosa. Como Deus pode ser tão original? Eu não sei, ele realmente é especial. Bom, então nós trabalhamos com eles e esse tempo, e depois agora voltamos para Belo Horizonte. Esse foi um passeio, eu ganhei essa roupa, e lá em Brasília a gente usa mesmo essas roupas na rua. Em Belo Horizonte, eu falei para minha filha, vou usar minha roupa indiana. Eu não vou com você, com essa roupa, não. Mas, então, foi um tempo muito, muito especial com essas estrangeiras. E um tempo marcante também, foto que a gente tem, não sei se o Paulo mostrou, no dia que ele falou dos caritianos. Bom, então, nós temos as fotos dos indígenas caritianos, e Deus não nos tirou desse trabalho também. A gente pôde sempre estar participando disso, e isso tem sido uma alegria muito grande para nós. Deus mudou muita coisa, mas nesses 30 anos de ministério, eu penso assim, que tudo valeu a pena. Se vocês quiserem saber do que eu vou viver, eu estou vivendo de muito amor, de muita graça de Deus, de muita aventura, de muita luta, de muita, às vezes, apertos, né? Mas isso tudo faz parte, tem valido a pena. Então, você que está na dúvida, eu vou para o ministério, eu fico para o ministério, eu não vou. O nosso incentivo aqui, a equipe do Capacitar, é esse. Olha, vale a pena. Não, se Deus está falando, faça o que Deus está dizendo, porque vale a pena. E eu quero só completar com um trabalho que eu faço hoje. Voltando lá em Ananias, Ananias foi e disse assim, então Ananias foi, encontrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Você sabe que nesse mesmo texto é agora o ministério que Deus abriu as portas para realizar. Agora eu tenho trabalhado com o cuidado do missionário, a gente tem tentado desenvolver isso lá em Minas Gerais, e também a oportunidade de ir em outros lugares do Brasil, né? Já que com o Capacitar vai andando assim. Eu dou graças a Deus, porque eu falei, oh Deus, foi poucos dias atrás que eu percebi, está no mesmo texto, aquele que Ele me chamou, e agora continua o chamado. Então, eu espero que Deus continue abençoando vocês, e é essa palavra que eu queria deixar, viu, Paz, aqui. Obrigada. Amém. Um marido desse vale mais a pena ainda. Louvo muito a Deus pela vida desses amados que têm sido exemplo para as nossas vidas. Paulo, vem cá para a gente orar juntos. Louvando por vocês, por esse testemunho também. Pai bondoso, nós te agradecemos pela vida, Senhor, da Flavinha, do Paulo, pela forma que o Senhor os tem conduzido cada dia, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado em cada área, pelas lutas, ó Pai, porque elas amadurecem e firmam a nossa fé. Como te agradecemos, Senhor, também pelas vitórias. Como são bem-vindas, ó Pai. Te louvamos tanto por Flávia, pelo Paulo, pela vida, o casamento, pela Melissa, por tantas bênçãos que o Senhor tem dado para eles.
pelo ministério, por cada fase que foi apresentada aqui, como o Senhor proveu, abençoou e guiou os passos dos dois, ó Pai. Te agradecemos muito pela bênção que eles são, também onde eles estão agora e por onde passam, pelo cuidado com os missionários. Muito obrigada por esse tempo também no Capacitar, abençoando a tantos, tanto com as aulas, como com os aconselhamentos, a amizade, os sorrisos, o carinho. Pai, te louvamos pela vida desses amigos e irmãos tão queridos. Continua a conduzi-los, a abrir a porta certa a cada fase que vai surgindo à frente, que seja o teu Espírito Santo a dizer: eis o caminho, andai nele, e conduze-os debaixo da tua proteção, da paz do teu Santo Espírito e da direção que só o Senhor pode nos dar. Nos alegramos em ti nessa noite, pelo testemunho que nos encoraja e nos abençoa, Pai. Obrigada, porque tu és o Deus da esperança, tu és o Deus que nos renova, Pai. Te louvamos em tudo e em especial pela vida desses nossos queridos, em Cristo Jesus. Amém.